aula. Então, quem tiver com dificuldade, né, de não conseguir escutar direito, não conseguir visualizar direito por conta da internet, não se preocupem, vocês já sabem que a gente grava a aula e aí vai ficar disponível para vocês no grupo, tá? Então, hoje a gente vai continuar aquele capítulo, né, de injetáveis. E aí, o que é que a gente vai ver hoje? A intramuscular, lembra o que a gente falou na aula passada? Que é uma via de administração parenteral. Então, tudo que for parenteral, lembra que eu falei que são injetáveis? Via enteral vai ser oral, sublingual e retal. Via parenteral vai ser tudo que for injetável, tudo que for de injeção é parenteral. Então, a gente vai ver hoje intramuscular, intravenosa, intradérmica e subcutânea, tá certo? Vamos só recapitular aí. Eu quero ver, vou olhar para vocês, sair aqui do slide para ver vocês me respondendo, para ver se vocês fixaram a aula passada. Podem abrir o microfone que eu quero que vocês interajam comigo. Vamos lá. Quem lembra qual é a camada da pele que a gente aplica via intradérmica, quando a gente vai aplicar uma injeção intradérmica? Leila, não se preocupe. Oi? Na derme? Na derme, Maria Rita, muito bem. Então, na derme. Qual é a derme? É a segunda camada da nossa pele. Essa primeira camada da pele aqui, ó, essa primeira camada que eu consigo tocar, se chama epiderme. Primeira camada da pele se chama epiderme. Segunda camada da pele se chama derme, que aí a gente aplica a via intradérmica, tá certo? Leila, você vai ficar um pouquinho perdida, mas depois a gente vai se ajustando, tá certo? Porque você tá pegando o bonde andando, mas vai dar certo. Então, quem lembra onde é que aplica a injeção intramuscular? Intramuscular. O nome já está dizendo. Onde é que eu aplico a injeção intramuscular? No músculo. No músculo, muito bem. Intravenosa. Onde é que eu aplico? Na veia. Na veia, perfeito. Onde é que eu aplico a injeção subcutânea? E aí? Oi? Na hipoderme, na terceira camada. Hipoderme ou tecido subcutâneo, que é a terceira camada da pele. Muito bem. Então, ó, revemos todas aqui. Intravenosa, intramuscular, intradérmica e subcutânea. E aí, como é que seria essa aplicação de injetáveis? A gente já conversou que para aplicar injetáveis em uma drogaria ou em uma farmácia, a gente precisa ter uma sala super adequada, com iluminação adequada, com ventilação, com que a gente possa estar fazendo um manuseio adequado, certo? Então, a gente precisa ter um ambiente que possa receber uma pessoa e que a gente possa manusear esses medicamentos injetáveis. Então, não é qualquer farmácia que tem essa estrutura apropriada para a aplicação de injetáveis. Por isso, muita gente, quando precisa aplicar um injetável numa farmácia, tem dificuldade de encontrar. Porque, além de tem que ter o farmacêutico para aplicar, também tem que ter um ambiente apropriado para essa aplicação, tá certo? E aí, quais são as precauções que eu preciso ter antes de aplicar uma medicação injetável? Vamos lá. Vou voltar aqui só para eu conseguir ver. Temos aqui uma injeção, ó. E eu preciso ter ela
toda íntegra, sem ter aberto. Ou seja, eu vou abrir na frente do meu cliente, para que ele tenha a certeza de que essa medicação, de que essa injeção não tenha sido alterada, não tenha sido manuseada por alguém e de repente ter uma pessoa agindo de má fé na hora de aplicar. Então, eu tenho que mostrar para o paciente que eu estou abrindo a injeção na frente dele. Foi o que eu conversei com vocês na aula passada. Gente, isso acontece nos hospitais? Nem em todos os hospitais, tá? Eu tô falando da prática de farmácia. Porque no hospital existe um local específico de preparação de medicamentos, onde o medicamento já vem pronto, onde o medicamento já vem dentro da seringa. Isso é o mais correto, Priscila? Não. Porém, os nossos hospitais não têm estrutura suficiente para que esses medicamentos sejam preparados na frente do paciente. Porém, eu tenho já um hospital que faz essa conduta de forma mais adequada, que é a Promater. Eu acho que todo mundo já ouviu falar no Hospital Maternidade Promater. Eles têm um carrinho que eles levam todas as medicações, todo o material, e ele leva até o paciente. Quando chega lá na frente do paciente, ele prepara tudo. Ou seja, você está vendo tudo o que ele está fazendo. Tá certo? Então, isso nos dá uma segurança maior de que a medicação está sendo toda íntegra e está sendo aberta na frente do paciente. Esse seria o mais correto. Porém, nem todo local tem essa estrutura. Combinado? Então, vamos lá. Qual é a outra... Deixa eu só aceitar aqui, Edivânia. Qual é a outra precaução que a gente tem que ter? Fidelidade à prescrição médica. Lembra que eu disse que vocês não podem aplicar injetáveis, porém eu posso auxiliar o farmacêutico, e aí o farmacêutico está lá com a prescrição médica e diz assim, Priscila, por favor, pegue a medicação X de tantas miligramas. Vamos supor, estou com a ampolinha aqui, certo? Aí tem aqui, ó, 5 ml. Aqui tem uma ampola de 5 ml. Então, eu vou lá pegar. Mesmo eu pegando, eu não estou com a prescrição. Eu peço a ele para eu checar se está batendo com a medicação que eu peguei. Gente, não podemos aplicar nada sem antes checar. Tá certo? Mesmo que o farmacêutico diga tá correto, mas queira checar com a prescrição do médico, porque quanto mais a gente verificar se não tá errado, melhor, né? Já pensou aplicar uma medicação errada num paciente? Isso é muito sério, isso é muito grave, tá certo? Então, não só os injetáveis, mas também as medicações que estejam lá na drogaria, lá na farmácia, que vocês forem disponibilizar para o paciente, vocês devem conferir. Sabe por quê? Vamos supor. Já ouviram falar em captopril? E aí? Já ouviram falar em captopril? Pronto. O captopril, gente, ele tem vários miligramas, diferentes miligramas. Por exemplo, de 20 miligramas, de 40 miligramas. Aí o médico solicitou que você, lá na receita, que ele compre o captopril de 40 miligramas. Aí você vai lá na drogaria, vai na prateleira e vê que tem captopril. Mas o captopril que tem lá é de 50 miligramas. E você não prestou atenção nas miligramas. Apenas viu que era captopril. Aí vai esse paciente e toma de 50 miligramas, onde ele era para tomar de 40 ou de 20. E aí, ele pode ter alguma complicação? Pode. Ele pode até vir a óbito, dependendo do caso e dependendo do medicamento. Tá certo? Então, é muito sério essa questão de checar o medicamento se está correto e as miligramas se estão corretas. Combinado? Tudo ok? Sim ou não? Faça o sinalzinho, ó, para saber se vocês estão conseguindo compreender. Tá. Vamos lá. Um farmacêutico pode aplicar as injeções. Deixa eu ver a dúvida aqui de alguém.
Um farmacêutico pode aplicar as injeções ou ele tem que ter formação técnica de enfermagem. O farmacêutico, gente, na graduação dele, ele pode, sim, fazer um curso rápido, certo? De injetáveis. E aí, ele está apto a aplicar essas medicações, tá certo? Hoje em dia, quase todo farmacêutico faz esse tipo de curso. É um curso rápido dentro da graduação mesmo que eles fazem, tá certo? Então, não necessariamente ele precisa, Dani, ter um técnico de enfermagem, não, tá certo? Então, vamos voltar para o slide. Observar o aspecto do medicamento. Gente, olha só. Esse medicamento, ele é transparente, certo? Mas aqui em cima, vamos supor que ele tá cheio de pontinho preto, que a gente sabe que não é a cor correta do medicamento. Só que eu olho a validade e a validade está em dia. Mesmo assim, você vendo que tem esse aspecto estranho no medicamento, vocês vão dar para o farmacêutico aplicar? Vocês vendo? Não, mesmo que esteja na validade. Se está com aspecto estranho o medicamento, vocês não podem dispensar, entregar para o farmacêutico aplicar, tá certo? Pelo amor de Deus. Viu o aspecto diferente, viu que não é a cor do medicamento. Priscila, como é que eu sei a cor do medicamento? Se eu estou trabalhando pela primeira vez numa drogaria, eu não sei, nunca vi esse medicamento. Como é que eu vou saber a cor dele correta? Vocês acreditam que na bula tem a cor do medicamento? Tem. Tem, sabe por quê? Para que a gente tenha esse cuidado. Então, além dele dizer onde é que vai ser armazenado o medicamento, ele também vai dizer qual é a coloração desse medicamento. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Vamos supor que Mariazinha toma insulina todos os dias. Onde é que vocês vão recomendar Mariazinha para guardar a insulina dela? Na geladeira. Na geladeira. E onde é que você coloca na geladeira? Em que parte da geladeira? Na gaveta do congelador. No congelador? Na gaveta do congelador. Na gaveta do congelador. Dani? Pode ser dentro da geladeira mesmo, só não pode na porta. Pode ser dentro da geladeira mesmo, só não pode na porta. Muito bem, Dani. Gente, medicamento guardado em geladeira, insulina não é para colocar no congelador, viu, Joyce? É para colocar na geladeira. E não é para colocar na porta. Por que, gente, não se bota medicamento nenhum na porta? Porque quando a gente abre a porta da geladeira, aquele medicamento vai receber o calor de fora da geladeira. E quando a gente fecha a geladeira, o medicamento vai receber o calor de dentro, ou a temperatura de dentro da geladeira. Vocês concordam comigo que esse medicamento vai estar sofrendo alteração de temperatura? Ora, ele vai estar com a temperatura de fora da geladeira, ora, ele vai estar com a temperatura de dentro. E essa mudança de temperatura muda a eficácia deste medicamento da insulina. Muda, perde a eficácia, tá? Então, muito cuidado quando for guardar um medicamento na geladeira. Priscila, amoxicilina. Quem nunca deu uma amoxicilina para uma criança, que é aquele pozinho que dilui com a água e que a gente armazena na geladeira muitas vezes. Não é para colocar na porta da geladeira, é para colocar dentro, na segunda prateleira da geladeira de preferência. Nem lá embaixo, naquela gaveta onde guarda as verduras, nem na gavetinha próxima ao congelador, porque lá embaixo também não tem uma temperatura muito adequada e nem perto do congelador, porque vai receber a frieza do congelador. O ideal é na segunda prateleira. Entenderam isso? Sim?
Show. Lauane. Sim, Lauane. Tá dando para acompanhar? Thelma, Selma. Eita, tudo rimando. Estão conseguindo acompanhar qualquer coisa. Quem não tiver conseguindo acompanhar, pode abrir o microfone ou pode digitar no chat que eu vou explicar novamente. Selma, oi, pode falar, Selma. Só para avisar que eu tô conseguindo acompanhar. Tá certo, meu amor, obrigada. Vou voltar para o meu slide. Prazo de validade, a gente já falou que a gente tem que ver tudo. Olha, mesmo que não seja um medicamento injetável, antes de vocês entregarem, confira o prazo de validade, pelo amor de Deus. A gente não deve entregar um medicamento para o paciente, para o cliente, que esteja próximo de se vencer. Tipo, faltando 3 meses, já não pode. Tem que ser mais do que 3 meses, tá certo? Porque a gente não sabe por quanto tempo esse medicamento vai ser utilizado pelo paciente. Então, 3 meses é o período que a gente retira os medicamentos da prateleira, tá certo? A gente já retira, faltando 3 meses. E movimentação do paciente tem que ter muito cuidado. Imaginem aí, ó, eu aplicando uma injeção aqui, ó, numa criança, ou na perninha, na coxa, que é bem comum. E essa criança, se ela não tiver bem segura, ela não pode fazer um movimento brusco e quebrar a agulha dentro da coxinha dela. Pode acontecer, gente. Ou até mesmo rasgar a pele. Então, quando a gente voltar para a sala de aula, eu vou ensinar algumas técnicas para vocês, porque vocês podem estar orientando e ajudando o farmacêutico nessa contenção da criança. Ou do adulto mesmo. Tem adulto que é igual a criança, que morre de medo de injeção. E a gente tem que ajudar ele com a melhor posição para que não haja um acidente aí com a agulha quebrando dentro do paciente. Vocês concordam comigo que quanto mais eu fico tensa, quanto mais eu tô com medo, meu músculo fica duro? Não é verdade? E se acontece de eu administrar a injeção no músculo que tá duro, o que é que vai acontecer? Essa injeção vai voltar, viu? Essa agulha volta. E aí eu fico tentando introduzir e a pessoa contraindo o músculo e a agulha voltando. E isso, gente, gera uma dor muito grande. Então, a gente precisa ter a consciência de orientar o paciente que ele precisa, mesmo com medo, tentar relaxar o músculo. E aí eu vou dar uma dica de posição mais adequada para esse relaxamento. Não dá para eu mostrar aqui, tem que ser em sala de aula mesmo. Então, a gente faz essa aula bem prática para vocês saberem como é que funciona, tá certo? Vou dar dica para meninas, as mulheres que tomam anticoncepcional injetável, que sentem um desconfortozinho. Aí eu vou dar umas dicas da posição legal para a gente aplicar. Combinado? Show? Vamos voltar. Gente, eu cheguei, eu acho, inclusive, a falar disso na aula passada. A gente precisa escolher nossa seringa, ou seja, ajudar o farmacêutico a escolher muitas vezes. Se eu vi, gente, ó, nesse caso aqui, essa ampola, essa minha ampola, não sei se tá dando para vocês verem que eu tô com a ampola na mão. Essa ampola, ela tem 5 ml. E essa minha seringa, deixa eu ver quantas ml ela tem. Tem 5 ml também. Então, eu fiz a escolha correta da minha seringa? Ou eu deveria ter pego uma seringa de 20 ml? O que é que vocês acham? Ou uma seringa de 3 ml? Vamos lá, prestem atenção. Se eu não tá certo. Se eu não precisar diluir, porque às vezes a gente tem que pegar uma quantidade da ampola e ainda acrescentar uma água bem esterilizada, que a gente chama ABD. Se eu não precisar ter que diluir,
Essa aqui com mais ABD, eu posso pegar essa de 5 ml, que vai dar bem certinho. Não é verdade? Que aqui não tem 5 e aqui tem 5. Então, se vocês... Oi, alguém quer falar comigo? Não, acho que foi sem querer. Então, gente, isso eu tô dizendo que não são vocês que vão aplicar, mas vocês podem estar auxiliando, entregando essa seringa, entregando a medicação para o farmacêutico. Então, se a seringa, se tem lá na prescrição 5 ml de tal medicamento, pronto, você pega uma seringa de 5. Agora, se ele diz assim, ó, diluir 5 ml de medicamento X com mais 2 ml de ABD. Vamos supor, essa de 5 ia dar, gente? Não, eu teria que pegar pelo menos uma de 10 ml. Então, vocês estão entendendo que para selecionar a seringa, eu preciso ler a prescrição médica, ver quantos ml tem o medicamento e ver se ele não vai diluir com mais outro medicamento, tá certo? Combinado? Faça um sinalzinho para eu ver se vocês estão acompanhando. Perfeito, então essa é a seleção da minha seringa. Priscila, eu vou aplicar insulina. Qual é a seringa que eu pego? Gente, é a seringa específica de insulina. Ela é bem fininha e ela não é em ml, ela é em unidades. Insulina não é mensurada, não é medida em ml. É unidades, tá certo? Então, é essa seringa primeira aqui, ó, bem fininha e a agulha dela é bem menor, tá certo? Então, se for insulina, eu tenho que escolher essa seringa. Essa eu já falei também, que é uma seringa que tem um protetor de segurança, que é esse protetor aqui, ó, que quando a gente retira do paciente, ele fecha e aí a gente não corre o risco de pôr um acidente e se furar, certo? Que isso é muito comum, gente. Infelizmente, na nossa área, né, de enfermagem, que é o meu caso, a gente muitas vezes acaba se machucando, se acidentando sem querer mesmo. Então, o ideal seria aquela seringa com essa haste. Porém, no SUS não tem essa seringa chique, tá certo? A gente encontra essa seringa chique mais nos hospitais particulares. E olhe lá. E também encontramos em farmácias e drogarias, gente. E a gente consegue comprar ela, tá certo? Inclusive, quem comprou ela, acho que foi até Ismênia. Ismênia, abra aí teu microfone. Me sinaliza se você consegue comprar com facilidade em farmácia. Essa seringa, eu lembro que você já comprou. Foi em drogaria? Isso, foi. Pronto. Essa seringa, ela nos dá essa segurança. Por quê? Qual é o problema das pessoas profissionais de saúde? Quando termina, vamos supor que eu apliquei uma injeção de anticoncepcional em Ismênia. Aqui, ó. Apliquei lá no glúteo. Quando eu retirei, o que é que a gente tem mania de fazer, ó? Reencapar a agulha. Quando a gente reencapa essa agulha, eu, na rapidez, nas pressas, posso, ó, passar direto e me furar. E aí, eu não já apliquei em Ismênia? Ismênia, Deus me livre, não é o caso de Ismênia, mas não poderia ter uma doença e aí eu me contaminar agora nesse acidente? Sim. Então, qual é a conduta correta? Ninguém, estão ouvindo, ó, tirou do paciente, despreza agulha e seringa, ó, em um local de pérfuro cortante, aqueles lixos apropriados. Ou se não tiver o lixo, você pode botar numa lata ou num vidro, ou enfim, em algum canto seguro que não se misture com lixo comum, tá certo? Para que você despreze esse lixo em algum posto de saúde, entregue em algum hospital. Priscila, por que eu não devo reencapar? Para não ter esse perigo de perfurar a pessoa, o acidente.
Outra coisa errada que eu vejo profissional fazendo, ó. Tirando a agulha, ó. E desprezando a seringa no canto e a agulha no outro. Porém, nesse momento que eu tiro aqui, ó. Eu não posso me contaminar? Pegando na agulha? Posso. Posso me acidentar? Posso. Então, qual é o conselho que eu dou? Tirou, já despreza no canto, ó, sem precisar reencapar. Vou fazer isso também na aula prática. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona, tá certo? Na prática, mas conseguirem entender como é, né? Entender o recado de que não pode reencapar a agulha. Vamos embora. Ó, coloquei, nunca remover ou reencapar a agulha. Olha o risco. Eu dei essa aula, gente, desse jeitinho para um aluno meu. E esse aluno meu, ele terminou esse curso que vocês estão fazendo e ele gostou tanto que ele foi fazer a graduação de farmácia. E ele gostou tanto que o pai abriu uma farmácia para ele, né? E aí, gente, ele disse, professora, nunca esqueci você falando que não devemos reencapar a agulha. Aí eu lá, na minha graduação de farmácia, fui fazer meu curso de injetáveis, apliquei no glúteo, quando eu tirei, que fui reencapar a agulha, me acidentei. Aí eu disse, danado. E você não lembrou da minha dica, que não é para reencapar? Lá vai ele tomar um monte de soro, de monte de medicamento, porque ninguém sabe das condições de saúde da outra pessoa. Não é verdade? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, gente. Injetável é algo muito cauteloso, criterioso, que a gente não pode fazer de qualquer jeito, tá certo? Vamos. Sim, tem mais. Se vocês virem algum profissional de saúde aplicando esse tipo de medicação injetável em banheiro, reprove na hora. Gente, banheiro é o canto mais contaminado que existe, tá certo? Então, procurar de forma mais higiênica, num local apropriado. O ideal de aplicação de injetáveis é em local apropriado. Banheiro, pelo amor de Deus, um monte de bactéria e você introduzindo a injeção lá. É uma porta de entrada para entrar essas bactérias. Quando você perfura a pele do paciente, você está abrindo a pele. E aí você está conduzindo bactérias para dentro da pele dela. E isso pode trazer vários prejuízos, tá certo? Vamos lá. Trouxe uma agulha aqui. E aumentei, dei um zoom aí na imagem da ponta dessa agulha. Essa ponta de agulha, a gente vai dar um nome a ela, porque ela tem um nome. E aí se chama bisel, tá certo? Então, a partir de agora, vocês vão ver as vias de administração e vão ver qual é a posição correta do bisel. Priscila, que danada é isso? Vocês estão vendo que a ponta da agulha, que a gente chama de bisel, é cortado. E tem aqui um furinho, ó, um furão, né? Se a gente for analisar, que é onde vai sair o líquido. Essa posição que tá o bisel aqui, a gente chama de bisel para cima. Ou seja, o furo da agulha está para cima. Quando vocês estiverem lá na sala de aula, que eu mostrar a ponta da agulha a vocês, aqui não vai dar para ver. Ó, acho que não dá para ver a ponta da agulha, mas ela é cortada. E aí, o furinho dessa agulha tá para cima. Quando a gente diz que o furo da agulha tá para cima, a gente diz bisel para cima. Quando o furo tá para baixo, bisel para baixo. Quando o furo tá para o lado, bisel lateralizado. Priscila, e para que eu devo saber disso? Para vocês entenderem qual é a posição certa do bisel em cada via de administração. Olha só, vou passar. Intradérmica. Priscila, e por que você não botou o nome intradérmica? Botou ID. Outra curiosidade. Gente, os médicos têm preguiça de colocar via intradérmica. Aí ele coloca o que na receita? Via ID. E você que se vire para saber o que é ID.
Só que eu estou ensinando a vocês agora. ID significa intradérmica, ou seja, na derme, tá certo? IM, IM, intramuscular. SC, subcutânea. EV ou IV. EV significa endovenosa, que é dentro da veia. Se for IV, é intravenosa, que é dentro da veia também, a mesma coisa. Então, vocês podem ver IV ou EV, é a mesma coisa, tá certo? Intravenosa ou endovenosa. Aí, olha só como tem a sinalização do bisel aqui. Intradérmica, introduzir agulha de 10 a 15 graus. Gente, por que de 10 a 15 graus? Deixa eu pegar aqui, ó. Por que de 10 a 15 graus? Lembra que eu disse que intradérmica é na segunda camada da pele? Como é que eu vou aplicar 90 graus, ó, bem profunda? Eu vou chegar na última camada e não na segunda. Então, ó, de 10 a 15 graus é mais ou menos essa angulação, rente à pele. O bisel tem que estar para onde, ó? Para cima. Bisel, quando for introduzir a agulha, tem que estar para cima. Agora eu faço uma pergunta a vocês. Vocês, sejam sinceros, de verdade. Vocês já viram algum profissional de saúde, antes de aplicar a injeção, olhando para a ponta da agulha para saber se o bisel tá certo, para depois aplicar? Maria Rita botou aqui, não. Mas Leila disse sim. Gente, existem profissionais e profissionais. Tem profissional que não tá nem aí mesmo, que ele quer agilidade, que seja rápida. E não pensa no paciente. Quando a gente coloca, vamos supor, na aplicação da intradérmica, o bisel não é para estar para cima, que disse ali? Para cima. Se eu colocar para baixo, Priscila, vai acontecer o quê? Vai dar errado? Não, gente, não dá errado. Porém, ela pode sentir um pouco mais de desconforto na hora de furar. Porque não vai furar tão fácil como se fosse com o bisel para cima. Vocês estão entendendo agora que às vezes a gente diz assim, menina, como a mão de fulaninha é mãos de fada. Às vezes essas mãos de fadas é só porque ela está fazendo a técnica correta e não está utilizando de qualquer jeito. Vamos lá, tem dúvidas? Eu vi, mas não entendi nada. E porque ela olhava tanto. Inclusive, a gente fica até insegura, né? Fica meio insegura, achando que, ai meu Deus, ela tá insegura, não sabe o que tá fazendo, né? Às vezes a gente fica pensando assim, mas é o correto, gente. É a gente olhar a ponta da agulha antes de aplicar, tá certo? Para não doer tanto, para perfurar da forma mais adequada e para o líquido entrar melhor. Tá? Então, é muito importante a gente visualizar o bisel. Vocês vão aplicar injetáveis? Não. Mas não é importante saber o que é o certo? Né? Se eu vou auxiliar alguém, eu preciso entender o que é certo. Subcutânea. Sim, detalhe. Na intradérmica, gente, não pode aplicar mais do que 1 ml. Porque senão extravasa a pele. A pele estoura, porque é na segunda camada. Se é na segunda camada, eu posso aplicar bem muito líquido. Se é rente à pele, jamais eu vou conseguir administrar muito líquido, senão minha pele vai extravasar. É só, no máximo, 1 ml e vai formar uma pápula. O que danado é pápula, Priscila? Pápula é uma bolinha do líquido que vai formar na pele. Quem aqui já viu a BCG? A BCG que é a injeção. Boa noite, Jéssica. A BCG é aquela vacina que a gente dá numa criancinha, que é a primeira vacina dela. Quando a gente vai aplicar, é rente à pele, ó. Rente à pele. A angulação fica desse jeito, ó, bem rente à pele mesmo. A gente vai introduzir só 1 ml da BCG.
no máximo 1 ml, no máximo, porque senão extravasa a pele. E se extravasar a pele, olha o que acontece. Olha aqui o que é que vai acontecer. Olha que feio. Isso aqui, gente, foi a introdução de líquido, muito líquido, numa região que não suporta muito líquido. O nosso deltoide, nosso músculo do ombro, do braço, ele só suporta, no máximo, estourando 3 ml. Aí tem gente que usa óleo, né, mineral para ficar bombado, forte. Aí introduz não sei quantos ml de óleo mineral. Aí o que é que vai ocasionar? Uma necrose, um dano na pele dessa criatura que fez isso. Então é muito perigoso. Voltando aqui. Subcutânea, introduzir agulha com bisel para baixo. Então agora vocês já sabem, gente. Quando forem aplicar insulina em alguém, vão olhar a pontinha da agulha, da insulina, da injeção, e vai colocar ela para baixo, o furinho para baixo. Faz a pinça, certo? Na barriguinha e coloca, aplica 90 graus. Segura, puxa um pouquinho para saber se vem sangue. Porque se vier sangue, tá errado. Que a gente não é para estar na veia. Só vem sangue se tiver na veia. Não vem sangue, pode introduzir. E tira e aguarda um tempinho para ver se essa pessoa não tem nenhuma reação. Não se preocupe, Priscila, eu não estou entendendo nada dessa aplicação. Claro, a gente só vai conseguir entender melhor quando estiver na prática. Quando a gente estiver em sala de aula praticando isso, vendo isso. Isso aqui é uma noção teórica para vocês já irem para a prática com a base, com a noção, tá certo? Voltando. Intramuscular, gente, introduzir agulha com bisel lateralizado, ou seja, o furinho da agulha vai estar de lado, nem para baixo nem para cima, de lado. E na veia, a gente vai introduzir o bisel para cima, ou seja, o furinho para cima, tá? Lavagem das mãos, que eu acho que agora não tem ninguém que não saiba lavar as mãos. Eu acho que todo mundo aprendeu como é que se lava as mãos depois desse Covid, tá? Então, tem que ter muito cuidado na hora da lavagem das mãos para higienizar toda a mão. Eu vou fazer uma prática com vocês quando a gente voltar também da lavagem das mãos, que aí eu vou ver se vocês aprenderam ou não, tá certo? Então, como é que se lava as mãos? Palma da mão, ó, palma da mão, dorso da mão, que é essa parte aqui, ó, dorso da mão e para frente, dorso da mão entre os dedos, ó, para frente, porque eu consigo lavar essa região entre os dedos, certo? Ó, dorso da mão para frente. Depois, polegar. Observaram quando a gente faz assim, ó, a gente nunca lava o polegar fica de fora, ó. E aí eu vou ter que me dedicar só a ele, ó, lavar o polegar. Depois, ó, as digitais dos dedos e as unhas, fica cheio de sujidade. Depois, punho ou pulso, como queiram. E depois eu vou lavar, sempre enxaguar a mão, ó, para cima, nunca para baixo nem para frente, para cima, que a sujidade tem que escorrer aqui, ó. Se eu fizer assim, vai voltar a sujar tudo de novo. A sujeira vai voltar todinha para a mão que você acabou de lavar. Olha aí que beleza. Tá certo? Então, quando for botar debaixo da água, colocar assim, ó, pra cima, tá certo? Que ela escorre pra cá, ó, e não vai voltar a sujidade, certo? Não se preocupe que na prática a gente lava bem direitinho e aprende como é que faz. Eu vou fazer uma prática com vocês. Gente, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, dessa ampola, tá? Vou voltar para mostrar a vocês. Eu abro ela assim, ó. Abri. Acho que tá dando para vocês visualizarem. O ideal,
Não tem umas ampolas que tem uma borrachinha aqui, que é um vidrinho que tem uma borracha. Ela vai estar coberta, essa borracha, mas sempre que abrir, passar álcool 70 aqui. Nessa não precisa, porque ela tá fechada, vedada. Não precisa passar o álcool 70 aqui. Mas se for aquelas que tem a borracha, que tem um ferrinho e a borracha, tem que passar uma gaze ou um algodão com álcool 70 para higienizar a borracha, tá? E aí eu vou fazer a aspiração, ó. Ó, tô fazendo a aspiração. Tá aqui cheio de bolha. Não sei se vai dar para ver aí. Cheio de bolha. Tá dando para ver? Jamais eu posso aplicar no paciente uma medicação com a seringa assim, ó, cheia de bolha. Então, vendo que não tá completa, eu vou ter que ir até o final, até a agulha liberar uma gotinha, ó. Por que, Priscila? Porque se eu não preencher a agulha, vai conter ar. E eu não posso administrar ar na veia de ninguém, nem no músculo de ninguém. Eu tenho que administrar o líquido, tá certo? Então, sempre eu tenho que observar se a minha seringa foi até o final, o líquido, e até cair a gotinha. Ó. Caiu a gotinha, eu posso aplicar. Não são vocês que vão fazer isso, mas de repente vocês podem aplicar uma insulina, né? E aí a insulina eu vou ensinar vocês na sala de aula como é que aplica. Entendido aqui? Deu certo? Vamos lá. Aplicação de insulina tem esses locais, ó, que eu posso aplicar, lateral da coxa, no abdômen aqui próximo ao umbigo, a gente conta aí 3 dedinhos do lado do umbigo, e aí você pode aplicar nessa parte posterior também e na parte posterior do braço, mas não se preocupem que eu vou explicar em sala de aula. Já falei que não é bom reutilizar a mesma agulha nem a mesma seringa, porque corre o risco de contaminação. E aí, ó, a agulha também sofre um dano na ponta. Tá vendo que essa ponta fica toda... É como se fosse assim, ela amassasse, fica em forma de anzol. E aí, quando eu vou furar de novo, se eu quiser reutilizar a agulha, vai ser ruim para furar a pele e eu ainda posso rasgar minha pele com essa ponta de anzol, certo? Aqui eu coloquei na região intramuscular. Lembra que eu disse que tem o glúteo que pode ser aplicado, né? A intramuscular. Tem o deltoide, que é essa parte aqui, ó, do ombro. E tem a lateral da coxa. O glúteo, ele suporta 5 ml de líquido. O deltoide, no máximo 3, que é o músculo do braço. E a coxa suporta 4 ml. Então, eu vou escolher o local dependendo da quantidade de ml que for o meu medicamento. Aqui, uma complicação que eu falei, né, de administrar muito líquido na região deltoide, tá certo? Que ela só suporta no máximo 3 ml. E aqui, ó, foi administrado muitos ml, acabou tendo esse abscesso e tendo uma necrose no local. Necrose é quando morre o tecido. E aí, aquele tecido não serve mais. Certo? E aí, vocês conseguiram compreender, gente, o conteúdo de hoje? Esse conteúdo é ruim de passar para vocês porque ele é muito prático e não muito teórico. É mais eu tendo que mostrar as coisas a vocês. Então, eu fico meio que limitada aqui na minha cadeirinha, doida para mostrar como é que funciona tudo. Mas não se preocupem que quando a gente voltar para a sala de aula, eu vou repetir essa aula com o maior prazer, de forma prática, tá? Para que vocês consigam acompanhar bem direitinho. Combinado? Vamos fazer a revisão? Aqui eu acho que até falei com vocês. Marque a alternativa que contém apenas via de administração parenteral. Letra A, intradérmica, suspensão e oral. Tá certo? Abram os microfones.
Via parenteral. Intradérmica é parenteral? E aí? Intradérmica é parenteral, é injetável? Menina, ninguém lembra. Parenteral é tudo que foi injetável. Intradérmica é injetável? É. Suspensão é injetável? É uma via? Não, é uma forma farmacêutica. Oral é injetável? Também não. Não. Letra B. Subcutânea é injetável? É. Intravenosa é injetável? É. Intramuscular é injetável? É. Então, essa seria a resposta correta. B. Qual o nome da segunda camada da pele? A derme? Derme. Derme. E qual é a via de administração que a gente aplica na derme? Intradérmica? Isso. Qual a via de administração que aplica insulina? Eita. A gente aplica insulina em qual via de administração? É no músculo? É. É no músculo? Não. Não, peraí. É na derme? Não. É na veia? Ai, eu não lembro, não. É subcutânea, gente. Pelo amor de Deus. É na via subcutânea, que é na terceira camada da pele. Muito bem, Dani ali tentando sinalizar. É na terceira camada da pele, tá certo? Então, insulina, isso é questão de prova, viu? Insulina a gente aplica na terceira camada da pele, que é na via subcutânea. Não esqueçam, pelo amor de Jesus Cristinho. Gente, para finalizar, nossa próxima aula vai ser interpretando a bula de medicamentos. A gente vai falar sobre bula. E vou deixar aqui uma reflexão, uma historinha que eu achei na internet e achei interessante a gente refletir. Um jovem de 24 anos, olhando pela janela de um trem, gritou: "Pai, olha as árvores andando para trás." O pai sorriu e um casal que estava sentado próximo a eles olhou para o comportamento infantil do rapaz de 24 anos com piedade. De repente, o rapaz novamente exclamou: "Pai, veja as nuvens correndo com a gente." O casal não resistiu. Eles pensaram que o rapaz era mentalmente deficiente e disseram para o velho: "Por que você não o levam a um bom médico?" O velho sorriu e disse: "Eu fiz isto e acabamos de sair do hospital. Meu filho era cego de nascença e acabou de ganhar estes olhos hoje." Moral: cada pessoa no planeta tem uma história. Não julgue as pessoas antes de realmente conhecê-las. A verdade pode te surpreender. Ou seja, a gente tem uma mania terrível de julgar as pessoas, né? De querer achar que aquela pessoa está agindo de forma errada. A gente fala isso até dentro de casa mesmo, gente. Até com o parceiro, com o pai, com a mãe. E a gente tem que entender que muitas vezes o comportamento do outro é reflexo de algo que ele sofreu na infância, é algo que ele tem um trauma. Ninguém sabe. Então, às vezes, aquela pessoa tem um determinado comportamento que é reflexo de algo que ele passou a vida toda com aquilo ali. Vamos dar um exemplo? Às vezes, a gente, por exemplo, vamos supor que eu sou criada por uma mãe que durante a vida dela, a infância dela, os pais criavam ela batendo, gritando. Como é que minha mãe vai crescer? Achando, muitas vezes, acontece isso, que o correto é criar batendo e gritando.
E ela acaba achando que aquela realidade é normal, que o grito é normal, porque ela vivia naquele ambiente que gritar é uma coisa normal. E aí, quando de repente essa pessoa se relaciona com outra pessoa, que essa outra pessoa não tem o hábito de gritar, não tem o hábito de bater, não tem o hábito de julgar, e aí ela vai perceber, né? Ou não. E eu, que sou a outra pessoa que não grito, não tenho o poder de julgá-la. Ninguém sabe como foi a infância dessa criança. Ninguém sabe como foi a história dela. O que é que eu posso fazer? Ajudar ela. Então, vamos ter compaixão e não apontar o dedo, né? Porque muitas vezes a gente aponta. E às vezes o que a gente está julgando, muitas vezes é uma falha nossa. Os erros que a gente enxerga no outro, muitas vezes são os nossos próprios erros. E que a gente não enxerga na gente, mas a gente consegue enxergar no outro. Então, assim, esse é um momento para a gente refletir, para a gente compreender que o mundo está precisando disso, de compaixão, de paciência, de sabedoria, de discernimento, de coisas positivas, e não de julgar, de não pensar no outro de forma ruim, de forma negativa. Se aquela pessoa está agindo de forma negativa na sua concepção, por que não você orientar ela? Se ela está gritando, fale com ela baixo. Ela vai ficar toda armada, ela vai desarmar, ela vai dizer, poxa, ela fala tão baixo, ela não precisa gritar. Isso chama muito mais atenção do que eu falar, apontar o dedo. Você só fala gritando. E aí eu começo a gritar do mesmo jeito. Tá? Então, essa é a minha reflexão, minha lição do dia, para que a gente possa ter aí um final de semana, né, de forma mais tranquila, que a gente possa rever nossos atos, nossos comportamentos, tá? E sempre buscar melhorar, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Leila, espero que você tenha conseguido pelo menos acompanhar um pouquinho, que eu sei que é muita informação. Estou aqui, gente, disponível para ajudar vocês no que vocês precisarem, tá certo? Qualquer dúvida que tiver, pode contar comigo, pode falar comigo no privado, que eu tiro as dúvidas de vocês, ou até mesmo no grupo, tá? Então, beijos, até o nosso próximo conteúdo online, até nossa próxima aulinha. Fiquem com Deus e até mais. Beijinhos, tchau, tchau!